Hi, Jade. I'm coming. E veio aí o episódio mais acelerado e com mais revelações que a gente esperava para renovar aí o nosso fôlego pela série. Como sempre, várias respostas embaladas por mais perguntas. Mas acho que finalmente a gente teve um episódio aí que respondeu mais do que perguntou. Bora falar das primeiras impressões do episódio 5 da quarta temporada de From. E se você é inscrito no meu canal, confere aqui também a playlist de Silo, que é a próxima série que eu pretendo cobrir aqui no canal a pedido de vocês. Eu fiz uma votação aqui e a série mais pedida foi a série Silo, e nós já temos 2 vídeos aí que estão preparando o terreno pra gente acompanhar a terceira temporada que chega aí em julho. É normal o YouTube não entregar pra vocês vídeos de temas novos aqui no canal, então eu vou pedir uma atençãozinha de vocês nesse sentido, porque tá saindo vídeos aqui que não estão chegando pra vocês. Então sempre entra aí no canal pra conferir se tem vídeo novo, porque geralmente tem. Dito isso, bora falar do episódio 5. O episódio já começou enterrando o estorninho malhado ali, com isso atacando a nossa teoria de que ele podia ser um paralelo da Sofia. Pelo visto, isso foi uma pista falsa deixada de propósito pra nós. Pelo menos é o que parece por enquanto. A não ser que esse pássaro volte ou reapareça. É fato que um pássaro de outra espécie que não corvos nunca tinha aparecido antes na cidade. E com certeza ele ter aparecido não deve ter sido à toa, a gente deve saber disso mais pra frente. E se o estorninho malhado fosse uma representação do metamorfo, tem alguma coisa estranha nisso, porque ele morreu e a Sofia continua viva. Ela não deveria ter morrido com a morte dele? Quando Jade começou a alucinar através dos cogumelos, ele enxergou logo de cara a placa do motel se tornar uma placa escrita Respostas. From, nesse momento, só faltou esfregar na nossa cara que o motel é aquilo que a gente tá procurando. Todo esse tempo ele tem as respostas. Encontrar esse motel significa resolver grande parte do mistério que envolve essa cidade. Ou talvez, encontrar o que tá abaixo desse motel ali no subterrâneo da cidade. A Mariel começou a sentir os efeitos de ter sido aprisionada pela maldição da bailarina. Mas com ela é um pouco diferente do que aconteceu com o Randall. Ela sente ali o seu corpo ser aprisionado por grilhões, que foi como ela ficou enquanto estava amaldiçoada. E ela consegue sentir a mesma dor ali, o mesmo sofrimento que ela também sentia naquele período. E a Sofia foi capaz de provocar esse efeito intencionalmente tocando o braço da Mariel. Seria bom que a gente se lembrasse disso. Por hora, a Sofia tá apreciando ali as brigas que estão acontecendo entre a Judy e o Randall por conta das viagens dela, que estão arriscando a vida dela pra não conseguir nada até agora, né? Ela não conseguiu mudar nada relevante. E a Christian e a Mariel estão se afastando, de certa forma, por conta dessas manifestações que a Mariel tá tendo. Ela não quer preocupar a Christian, mas com isso acaba ocultando informações. Quando tiraram os espantalhos de dentro da água ali, eu fiquei bem preocupado com a dona. Tocar num objeto que você não sabe o que é, nem pra que serve, já é uma coisa arriscada. Mas atacar esse boneco... Eu fiquei assim, paralisado vendo a dona fazer uma coisa tão perigosa. Depois de ver o que tinha no interior dessas bonecas, eles encheram elas com pedras e devolveram pro lago. De acordo com a dona, se eles estavam lá, era pra impedir que alguma coisa do fundo do lago emergisse. Então devolver eles pro lago era a coisa certa a se fazer pra manter essa proteção. Durante a viagem do Jade, ele interage com 2 pessoas. Uma versão dele próprio, criança, que tenta de certa forma ali proteger o Jade do sofrimento, dizendo para ele parar de tentar se lembrar das memórias de vidas anteriores, porque uma vez que essa porteira for aberta, ele não pode escolher do que ele vai ou não se lembrar. Tudo vai vir à tona de uma vez. Essa encarnação atual do Jade parece querer fugir do sofrimento e evitar ele de certa forma. Ele contou uma história sobre como quando a sua avó morreu, ele se recusou a parar de tocar o violino, porque enquanto a música soasse, ela ainda estaria viva, e uma vez que ela parasse, ela realmente teria ido embora. A música tocada pelo violino do Jade nesse episódio me pareceu ter notas ali bem parecida com a música das crianças Ankui, porém numa sequência ligeiramente diferente. Só comentando aqui com vocês, seria mais fácil se eu tivesse acesso à partitura dessa música, só que eu não encontrei ela na internet e tá difícil de conseguir transcrever ela só no ouvido. Mas em paralelo a esse garotinho que quer preservar o Jade, a gente tem o homem com um crânio de sangue que o oferece para que Jade o beba e se lembre. Vale mencionar que essa foi a primeira vez que um personagem que não faz parte das crianças Ankui disse essa palavra. A primeira vez que alguém que não as crianças fez esse apelo para se lembrar. O Jade bebe do crânio e as memórias voltam, trazendo parte das respostas que ele tanto queria. Enquanto isso, em paralelo lá na Casa Colônia, o pai do Victor, o Henry, acabou chapando um pouco demais o caneco ali e ficou bêbado lá dentro. Ele parecia estar viajando mais do que o Jade. Ele sentou lá no piano, começou a tocar uma música e começou a falar umas coisas ali e agir de forma descontrolada, deixando o Victor desconfortável e bem assustado. E uma coisa que essa cena me fez desconfiar. Será que o Henry era um pai agressivo com as crianças? E isso ativou alguns gatilhos ali dentro do Victor? Pra quem já viu gente morrendo dia sim, dia não, ver o pai agir de forma descontrolada não deveria dar tanto medo como deu.
a não ser que isso tocasse nele ali num ponto bem sensível. Eu sempre pensei no porquê da Miranda ter ido pra From levando seus 2 filhos. Será que o Henry era um marido agressivo e ela fugiu? Voltando às lembranças do Jade, ele percebeu que todas as suas antigas encarnações foram assassinadas por pessoas, não por monstros, e é assim toda vez. As pessoas descobrem que ele era a pessoa que atraía as crianças pro ritual e matam ele por causa disso. E nesse momento é dita a frase de 1 milhão desse episódio, na minha opinião. Ao saber do destino das suas encarnações anteriores, o Jade pergunta sobre a Tabitha, no que a sua versão mais nova diz que com a Tabitha foi muito pior. E eu vou dizer pra vocês já já o porquê. They blame you, then they hate you. Eventually, they kill you. Tabitha? For Tabitha, it's worse. Vamos com calma aqui. Primeira coisa, todas as encarnações do Jade estavam na porta da Casa Colônia, certo? Então eu acredito que essa casa gigantesca aí dentro de From pertencia à primeira encarnação do Jade. Parece que em todas as encarnações dele ele tinha um padrão alto de vida, tanto que nessa atual ele era milionário. Eu preciso que vocês lembrem dessa informação. A Casa Colônia pertencia a uma encarnação anterior do Jade, ok? Viajando agora para o assentamento, finalmente a gente descobriu o que eram os espantalhos. Eles eram bonecos da Tabitha que um dia foram arremessados no lago por um homem que tinha medo deles. Esses bonecos então criaram vida e saíram de dentro do lago matando esse homem. Eu tenho muita convicção que nessa parte do episódio houve um jogo de palavras muito inteligente ali para não parecer pra gente que a Tabitha estava revelando muito mais do que parece. A Tabitha usou a seguinte frase: os pesadelos dele vieram de dentro do lago e mataram ele. Eu acho que vocês já sabem onde eu tô querendo chegar. Os pesadelos do Nathan eram as cigarras e elas apareceram na cidade. Foi mostrado nesse episódio que aparentemente o Jade tem medo de aranhas e tem partes da floresta cobertas por teias. Esse homem do qual a Tabitha estava falando tinha medo dos bonecos e eles criaram vida e mataram ele. Eu vou esmiuçar mais esse assunto no vídeo de análise completa desse episódio, mas como vocês acham que essas informações que eu dei agora se relacionam? Comentem aqui embaixo. Não houve muito tempo para pensar nisso durante o episódio, porque os espantalhos finalmente atacaram. E durante esse ataque eles conseguiram matar uma pessoa do grupo e machucar a outra queimando seu rosto. A Tabitha usa uma das estacas que tem aquele amuleto na ponta para fincar em um dos bonecos que atacou a dona. Pelo visto, os bonecos permanecem inanimados enquanto estão empalados por aquelas estacas. O maior problema é que um pouco antes desse ataque começar, eles estavam conversando ali dentro daquela cabana e já estava havendo um estranhamento ali pelo fato da Tabitha ter informações que ninguém mais tem. Porque ela tem essas memórias, eles estavam estranhando. Don't tell us, man. Protect us not from this. How do you know that? How the fuck do you know any of that? E a Tabitha disse com todas as letras que aqueles bonecos pertenciam a ela. E essa mulher aí que teve o rosto queimado, a Patty, viu a Tabitha matar um desses bonecos também. E se essa informação vazar lá dentro da cidade, pode haver uma revolta em massa contra a Tabitha. Todos podem começar a perseguir ela por achar que ela é a culpada do que está acontecendo. Essa pode ser uma das razões pelas quais com as encarnações da Tabitha foi sempre pior do que com o Jade. Mas eu acho que tem ainda mais por trás disso. Depois da Tabitha salvar a dona, ela diz que sabe finalmente como ferir eles. E se a Tabitha estiver falando dos monstros da noite, não só dos espantalhos? Sei como ferir eles. Se a Tabitha tiver descoberto uma forma de atacar os monstros da noite, tudo muda de vez. Inclusive essa informação seria útil já agora, porque eles não têm mais onde se esconder e estão ali do lado de fora de noite. E se a Tabitha tiver descoberto essa informação aí de como ferir eles através de uma memória, chegou a hora de eu falar pra vocês. Pessoal, a história da Tabitha é pior do que a do Jade. O Jade morava na Casa Colônia, que tem um caminho para os altares onde esse sacrifício foi feito. Ele atraía as crianças para serem sacrificadas e por isso os moradores, quando descobrem isso, matam ele toda vez. Só que tá faltando uma figura nessa história. Se o Jade atraía as crianças, quem conduzia o ritual? Será que a Tabitha era uma bruxa? A bruxa original que conduziu esse ritual e esse sacrifício ali dentro da cidade? A Tabitha pode saber agora como ferir monstros. Os bonecos dela criaram vida para matar um homem que estava incomodando ela. As encarnações da Tabitha têm visões ali de From antes mesmo de esbarrar na cidade, como aconteceu com a Miranda. Um dos filhos da atual encarnação da Tabitha morreu de forma estranha. Poderia a morte do Thomas ser o reflexo do sacrifício do próprio filho da Tabitha na sua versão original que fez o ritual antes de tudo isso começar? E nesse caso, o que fariam com a Tabitha se descobrissem isso? O que poderia ser pior do que matar ela? Qual costumava ser a sentença das bruxas? Eu vou deixar vocês com esse pensamento aí enquanto eu preparo o vídeo de análise completa esmiuçando mais cada um desses pontos.
Deixa aqui nos comentários as dúvidas de cada ponto que vocês têm para eu incluir as respostas nesse vídeo. Eu vou responder cada um dos questionamentos de vocês e esse pode ser o vídeo mais longo que eu já postei aqui no canal. Agora que a gente tem mais respostas e vocês têm pedido bastante aí vídeos mais longos. O Jade disse que já sabe onde as crianças estão e como salvá-las. O bode não faz ideia de quais memórias o Jade possui agora e nem a gente. O Jade visualizou a si próprio ele sendo enterrado vivo dentro de uma cova que fica naquela câmara ligada à Casa Colônia. Os monstros pegaram ele e prenderam. A gente não sabe exatamente qual conhecimento o Jade tem agora, porque ele sabe como salvar as crianças por conta do conhecimento que ele adquiriu depois daquela criança que estava no mesmo túmulo que ele, olhar para ele e dizer Ankui. Foram as últimas memórias que chegaram nele ali, e a partir disso ele sabe agora como salvar as crianças. Enquanto isso, a gente tem a Tabitha no assentamento do lado de fora à noite, com a Donna, o Ethan, o Ellis e a Patty. Essa parte aí pode piorar muito o clima na cidade se ela chegar e disser pra todo mundo que a Tabitha pode ser a culpada do que tá acontecendo. Mas antes disso, eles vão ter que descobrir aonde eles vão passar o resto da noite. Ainda tem 2 espantalhos vivos e uma noite cheia de monstros pra atravessar antes deles estarem seguros. Poderia esses bonecos aí que pertenciam a Tabitha escoltar eles até eles chegarem na cidade? O que será que espera a gente aí no episódio 6? Amanhã a gente já vai ter uma ideia com o lançamento do trailer. E uma última coisa que eu quero perguntar pra vocês aqui nesse vídeo. Onde estava a Sarah durante esse episódio? Ela foi a única que não apareceu logo depois de um episódio em que a sua vulnerabilidade foi testada. O que vocês acham disso? Era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like e o seu hype se for possível. Compartilhe esse vídeo com quem você puder pra ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, confere aqui a playlist de Silo e até o próximo vídeo.